Queridos, a paz do Senhor para todos. Vamos dar início ao nosso culto de doutrina à noite desse dia. Hoje, dia 18 de junho de 2020. Então, quero convidá-los a estar orando por sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, com o nosso pensamento, o nosso espírito, a nossa alma, dirigidos a Ti, ao trono da graça, com toda a certeza, com toda a fé de que o Senhor, que é um Deus vivo, está nos ouvindo, e de que o Senhor também tem toda a condição de responder às nossas orações, ó Deus, e de fazer, meu Pai, a Tua vontade sobre a nossa vida. Por isso, nós rendemos a Ti o louvor, a adoração e também o clamor, pedindo que o Senhor venha estar conosco, como o Senhor sempre tem feito. Ser conosco nessa noite, nos abençoa de todo, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos louvar o Senhor. Uma Livinha, uma Lídia, Gabriel, louvando ao Senhor por você estar cristã. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. 597. Vamos agradecer a Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vestida, pelo alívio que é sem par, Pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. 400. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não tem
Glória a Jesus. Muito bem, meus queridos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós, na quinta-feira que passou, iniciamos o capítulo 15 da carta aos Romanos. Hoje nós vamos concluir esse capítulo, tá? Vamos ver o versículo de número 14 até o fim do capítulo, versículo de número 33. Portanto, 20 versículos para a nossa meditação. Está escrito, versículo 14, carta aos Romanos, capítulo 15. Eu próprio, meus irmãos, certo estou e respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei à plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos pelo grande privilégio de poder ler a Tua Palavra, de poder encontrar os registros sagrados que nos orientam, que nos advertem, que nos alegram, que nos fortalecem, que nos conduzem, meu Pai, na direção do céu de glória. Deus eterno, te louvamos também pela capacidade de compreensão que o Senhor tem nos dado para entender a Tua Palavra e também interpretá-la e assim repartir de acordo com a Tua vontade para aqueles, meu Pai, a quem o Senhor nos levantou e nos deu a oportunidade de assim fazer. Portanto, nós te louvamos essa noite por mais uma oportunidade de ter uma porção à nossa disposição para edificar a nossa vida e a de quem quer que seja. Por tudo isso te louvamos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos ouvir mais um louvor, uma vivinha. Em seguida estaremos meditando na palavra dessa noite. Amém? Uma vinha.
que Ele é Deus. Deus trabalha diferente do homem, Ele sabe agir, tem na mão o controle de tudo aqui. Ele vê muito além do que o homem vê. Ele fez prisioneiro ser governador, fez menino pequeno ser um vencedor. Na batalha em que grandes guerreiros estavam com medo, Ele fez moça pobre sentar-se no trono real para salvar o seu povo de um homem mau. Ele chamou um leigo para ser pregador, escolheu a cidade menor que havia e uma simples jovem chamada Maria para nascer o Salvador do mundo numa estribaria. Deus levanta do monturo necessitado e assenta num lugar seguro e elevado. Deus escolhe o humilde, mas abate quem é exaltado. Capacita o pequeno e confunde o grande, faz o fraco ficar forte, cheio de poder. Deus é Deus, Ele não vê o homem como a gente vê. E quando o crente está debaixo da unção de Deus, ele ora e o milagre faz acontecer. Deus opera na simplicidade com muito poder. Deus trabalha diferente e usa como quer, só precisa de um coração que tenha fé. Quem se humilha na sua presença, Ele coloca de pé. Deus trabalha diferente e usa como quer, só precisa de um coração que tenha fé. Quem se humilha na sua presença, Ele coloca de pé. Deus trabalha diferente do homem, Ele sabe agir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é Deus. Trabalha diferente do homem. Ele sabe agir. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos chegando ao final da carta aos Romanos, estamos no capítulo 15 e só nos resta o capítulo 16 para encerrar a carta. Porém, eu quero dizer para os irmãos que eu estou crendo que nós não vamos encerrar essa carta mais via transmissão online, né? Pois, como já é sabido por todos, a partir de segunda-feira, agora, dia 22, estará sendo flexibilizada a questão da frequência a tempos religiosos, né? E aí nós nos enquadramos nesse perfil e, em nome de Jesus, a próxima doutrina vai ser na nossa congregação. Eu estou crendo nisso, tá? Se nada mudar, né, do que está previsto, nós estaremos sim, na outra quinta-feira, já reunidos, louvando ao Senhor no nosso templo. Amém? Até lá, nós pedimos aos irmãos que continuem orando, tá certo? Para que a gente possa contemplar mais o mover do Senhor, tá certo? Deus, Ele tem movido as águas, nosso Deus, Ele tem agido, nós temos visto isso e não podemos deixar de orar, porque se eu oro e vejo acontecer, eu me alegro. Amém? Muito bem. Capítulo 15 da carta aos Romanos. Nós, na quinta-feira passada, vimos aqui o apóstolo Paulo, ele falou sobre a abnegação, né, de Jesus. Ele nos deu o exemplo de abnegação. Quando ele se doou, né, ele não buscou o seu próprio interesse, mas ele deu o exemplo de como nós devemos e podemos nos doar uns pelos outros. E aí Paulo, ele citou aqui pelo menos 1, 2, 3, 4 vezes, né? Ele fala que estava escrito, né? 1, 2, acho que foi mais do que isso, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Ele falou, está escrito, está escrito, está escrito. E aí nós vimos aqui versículo por versículo, nessa passagem de hoje, né?
o complemento do capítulo 15, ele vai falar só no versículo 17, aliás, no versículo 21, perdão, ele vai usar a expressão está escrito. Mas agora ele está mudando um pouco o assunto. Ele deu o exemplo de Jesus, não é? Exemplo de abnegação, e agora ele vai falar um pouco dele mesmo, tá? Ele vai defender um pouquinho aqui o seu apostolado e vai explicar o seu propósito, tá certo? Está intitulado aqui na epígrafe dessa versão aqui. Eu estou com a versão bíblica traduzida por João Ferreira de Almeida, versão revista e corrigida de 1989, ou, deixa eu só conferir aqui, eu nunca olhei aqui nessa Bíblia aqui, a versão, isso, 2009, versão de 2009, perdão, tá? Revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Então, ele começa no versículo 14, já direcionando para ele, tá certo? Por isso que ele vai falar do seu apostolado, dos propósitos que ele tem, e nós vamos aprender muita coisa com isso aqui, tem muita coisa para a gente aprender aqui nessa noite. Ele começa dizendo que eu próprio, irmãos, certo estou a respeito de vós, enfim, ele já começa aqui dando para os romanos, ou lembrando para eles que eles têm uma certa autonomia, tá certo? Dizendo que eles já têm uma certa maturidade, eles já têm capacidade para saberem agir, tá certo? Não precisa mais estar pegando na mão, não são mais aqueles neófitos, né, os novos convertidos, que você precisa tudo estar ensinando. Não, ele dá aqui, né, vamos colocar assim uma moralzinha para eles, né, que já estão cheios de bondade e cheios de conhecimento, eles já podem admoestar uns aos outros. Então, eles já têm uma certa maturidade, já dá para eles caminharem sozinhos em algumas questões, tá? Versículo 15: mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, me parece que Paulo tinha um certo desconforto quando ele ia falar nesse tom. Não é a primeira vez que a gente vê nas cartas de Paulo ele trazendo essa clareza, né? Trazendo isso novamente à tona. Paulo, ele, em outras palavras, está dizendo: olha, eu quero que vocês entendam, tá? Que o meu chamado foi de Deus, foi Deus quem me chamou. Eu não estou aqui por minha livre e espontânea vontade, não foi o desejo meu estar fazendo, não. Deus me chamou, aí lógico que ele se dispôs, tá? Mas antes de ele estar na condição de ministro do Evangelho, ele era judeu, tá? Ele servia ao judaísmo e era perseguidor da igreja. Então, antes o propósito de Paulo era um, agora o propósito dele é outro. Ele está querendo explicar isso, né? Qual é o propósito dele? Continua: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele está aqui, não que Paulo precisasse, né, validar o seu ministério, mas irmãos, olhem só, nós vivemos hoje um tempo moderno, onde a informação, o acesso à informação, ele está muito mais fácil e acelerado, né? A informação ela corre muito rápido, e mesmo com toda essa tecnologia, com toda essa aceleração do conhecimento, do acesso à informação, com tudo isso, nós ainda nos deparamos com
embusteiros, né? Nos deparamos com falsários, nos deparamos com pessoas levianas que se aproveitam do Evangelho, ou pelo menos tentam se aproveitar do Evangelho, né, para ganho próprio. Muitas pessoas nós vemos, mas é muita gente mesmo, né, que se utiliza da palavra e se aproveita da fraqueza de alguns, da falta de conhecimento ou da falta de maturidade. Paulo coloca aqui para os romanos: vocês já têm maturidade, mas infelizmente tem muita gente que não tem. Naquele tempo tinha, hoje também tem, e é incrível o número que nós vemos ainda exagerado. Se por um lado a informação, o acesso à informação é muito fácil, por outro lado parece que as pessoas estão desistindo de buscar informação. É incrível a gente ver ainda hoje, com toda a tecnologia, com todo o acesso à informação, pessoas que caem em situações de certa forma inacreditáveis, tá? Eu vou sair um pouquinho do contexto bíblico. Pessoa cair em golpes, né, de ligação telefônica, pedindo senha de cartão de crédito, pedindo para depositar dinheiro numa conta X. Assim, para quem tem um pouquinho de esclarecimento, isso é uma coisa que parece muito extremamente absurda de se acreditar que a pessoa caiu num golpe desse, mas as pessoas caem. Então muita gente ainda não está buscando a informação como deveria buscar, muita gente ainda não está buscando conhecimento como deveria buscar. Então o próprio Jesus falou aquilo que Oséias já tinha dito, né? O que nos destrói, o que destrói o povo de Deus, não é outra coisa senão a falta do conhecimento. O meu povo foi vencido. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Então, meus queridos, olha só a importância do conhecimento da palavra do Senhor. Quando nós nos debruçamos em conhecer, aí Oséias mais uma vez diz, né, está escrito, vou fazer como Paulo, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Não, irmão, eu já conheço muito, que bom, parabéns para você. Conhece bastante, conhece muito, conheço. Pois prossiga em conhecer. Você nunca vai conhecer tudo. É incrível como a gente estuda um livro como esse aqui, versículo por versículo, e a gente vê tanta coisa que a gente nunca tinha visto, e a gente se delicia, a gente se maravilha, a gente se banqueteia, né, com a palavra, se enche, se fortalece, se anima e fica ali maravilhado. Olha, eu li toda a carta aos Romanos, eu meditei versículo por versículo aos Romanos. Amanhã eu vou lá assistir um culto, chego lá e Deus usa um pregador num versículo que eu li talvez 10 ou 15 vezes e até preguei umas 20 vezes naquele versículo, e Deus usa um pregador e ele traz uma visão e ele traz uma mensagem totalmente diferente de tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu preguei, e aí eu fico de boca aberta. O que é isso? Isso é a profundidade que há na palavra do Senhor. Então eu nunca posso dizer, eu acho que seria uma das maiores tolices de alguém em afirmar que conheço tudo sobre a Bíblia, tudo sobre a palavra. E pior do que isso, há algum tempo atrás, não sei se ainda existe isso, confesso que eu estou desatualizado nesse assunto, mas há algum tempo atrás surgiu aí, né, umas classificações de determinados obreiros que estavam se intitulando doutores em divindade, né? Confesso para os irmãos que eu fiquei de certa forma abismado com isso, né? Doutores em divindade. E que coisa interessante, né? Eu fico pensando, Senhor, será que um dia eu teria a capacidade de chegar a esse nível de conhecimento espiritual? Porém, nós descobrimos depois que pessoas desse nível de conhecimento espiritual caem em tropeços terríveis, né? Contradizem toda a questão, né, que nós estamos inseridos, e aí caem em tropeços que nem os neófitos costumam cair. E aí a gente fica questionando, né? Como é que a pessoa se classifica em tão alto padrão de conhecimento e não tem cuidado nas coisas mínimas? Então, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós nunca vamos saber de tudo, nunca vamos saber de tudo. Davi, ele disse uma coisa: eu pedi ao Senhor e a buscarei.
que eu possa habitar na casa do Senhor, né, por muitos anos e aprender e inquirir no seu santo templo. Ou seja, eu quero ficar ali aprendendo, recebendo cada vez mais. Deus sempre tem algo novo para nós. Deus sempre tem algo novo para nós. Para isso, nós precisamos estar dispostos a ouvir, dispostos a receber, dispostos a aprender. Eu mesmo já li Romanos, perdi as contas às vezes que eu li essa carta. E eu sempre estou dizendo isso, vou dizer de novo. Ora, se Pedro que andou com Paulo, se Pedro que conheceu a Paulo, se Pedro que escreveu o Evangelho, ele disse que Paulo é complicado de se entender, que diremos nós, que nem conhecemos o contexto, né, a fundo. Nós não vivemos naquela época para entender, para fazer uma exegese mais aprofundada do que é que realmente Paulo estava querendo dizer. Mas no pouquinho que a gente conhece, a gente encontra um leque de oportunidades para falar do que Paulo está querendo dizer. Então, o conhecimento, ele está aí, o conhecimento está disponível e nós devemos buscar. Amém? Seguindo o texto. Então, Paulo está aqui mostrando, né, que ele não resolveu de si mesmo, né, agora eu vou ser o apóstolo Paulo. Não foi bem assim, ao contrário. O que ele resolveu de si mesmo, e eu li, não recordo agora onde foi, mas eu li que Paulo ele fazia isso cuidando que prestava um grande serviço ao seu Deus, né? Quando ele perseguia os gentios para prender e até matar, ele cuidava que prestava um grande serviço ao seu Deus. Então ele não estava fazendo isso de má intenção, não, mas a sua motivação era essa. Ele não tinha nenhum propósito, nenhum desejo de ser líder cristão. Não, ao contrário. Ele era um líder judeu. E ele foi, nesse sentido, foi abatido no caminho para Damasco. E Deus o converteu. Deus converteu Paulo. Aleluia. Então, quando ele converte Paulo, e isso fica muito claro para quem conhece Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 9, ele muda totalmente, né? Nós chegamos a encontrar lá em Atos um capítulo que eu não recordo qual, que está intitulado assim: o perseguidor é perseguido. Ou seja, ele agora passa, né, de perseguidor para perseguido. Ele passou de algoz para vítima. Então, não foi uma escolha de Paulo de ser apóstolo, não. Foi um chamado muito forte. Nós vimos isso em Romanos 8, 28. Está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados por seu decreto. Eu já expliquei para os irmãos o que é um chamamento por decreto. Paulo não foi chamado como eu. Paulo não foi chamado talvez como você. Ele foi chamado por decreto. Foi uma decisão de Deus, e isso ficou muito claro quando Ananias ele é chamado para ir orar por Paulo, e ele reluta com Jesus, né? E ele diz: olha, tu vai lá e ora por ele, porque ele é para mim vaso escolhido, e eu te mostrarei o quanto ele deverá padecer por causa do meu nome. Então foi um decreto do Senhor que Paulo viesse a ser quem ele está sendo. Então ele me parece meio desconfortável para ele estar dizendo isso, mas está sendo necessário. Paulo não registrou isso à toa, não foi debalde que ele escreveu, não. Ele precisava deixar isso aqui bem claro para os romanos, tá? Então nós paramos no versículo 21, aliás, versículo 19, né? O 20 diz: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Meus irmãos, olha só que coisa interessante. Vamos ler o 21, né? Antes, como está escrito, olha só, voltamos para o que está escrito. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Para quem não foi falado, vão ver. E para quem não ouviu,
eles vão entender, tá certo? Aí eu volto para o versículo 20. O que é que Paulo está dizendo? Olha, eu não tinha nenhum propósito, nem tenho, de estar pregando onde outros pregaram, não. O meu chamado, eu entendo que é para fazer como João Batista, né? João Batista, ele é citado por nós como o profeta trator, né? Que ele sai abrindo vereda, né? Abrindo caminho, né? Ele chega a dizer isso, né? Que ele é a voz do que clama no deserto, é endireitai as veredas, né? Preparar o caminho do Senhor. Então Paulo, ele tem uma missão de certa forma semelhante. Por quê? Porque ele não quer estar pregando em Jerusalém, ele não quer estar pregando para quem já ouviu, não, ele está sempre em missão, visitando novos lugares. E aí, irmãos, olha só, é aqui que é interessante essa colocação. Vez por outra, nós nos deparamos com situações de pessoas que dizem que receberam um chamado, e eu não posso ignorar todas as pessoas, e até porque nós vimos também aqui em Romanos: quem és tu que julga o servo alheio, né? Eu não tenho o direito de julgar o servo alheio, mas tem algumas coisas que nós podemos ponderar, ou devemos ponderar. Por exemplo, outro dia um conhecido meu, ele falou que recebeu um chamado para ser pastor, e ele estava em uma igreja, tá? Pastoreando, e ele disse que recebeu o chamado para ser pastor. E aí ele saiu da igreja que ele estava pastoreando, deixou o rebanho que Deus tinha colocado aos seus cuidados, para poder começar uma nova igreja e criar um novo rebanho. Lógico que automaticamente o rebanho que ele cuidava, ele deixou abandonado. E eu já recebi um convite desse, meus irmãos, no início, né, da nossa caminhada como dirigente de congregação. Eu estava na primeira congregação que eu fui dirigir, eu estava com 3 meses, estava dirigindo, se não me engano, e eu estava muito envolvido na obra, né? Estava muito maravilhado com aquilo, e eu recebi um convite para ir para uma coisa que seria maior. E foi justamente essa questão que eu ponderei com aquele que me convidou. Eu perguntei: amigo, me diga uma coisa, que pastor serei eu? Que pastor serei eu? Se o Senhor me dá um rebanho, o Senhor me entrega um rebanho para me cuidar, eu estou cuidando daquele rebanho, eu tenho certeza que foi Deus que me entregou, eu tenho certeza que foi Deus que me chamou e que me colocou na direção daquele rebanho. E agora eu recebo um convite que eu não sei se é de Deus, não é? E eu entendia naquela hora que não era de Deus, e eu abandono o rebanho que o Senhor entregou para me arriscar uma coisa que eu nem tenho certeza como é que vai ser. Você está entendendo? Mas eu acho que vai ser de Deus. E que Deus é esse? Que Ele me deu um rebanho e agora me dá outro, sem falar nada para mim. Então eu questionei isso com aquele amigo, e foi suficiente para ele desistir de me convidar para isso. Mas nós vemos tanta situação equivocada, né, de pessoas que decidem, né, não sei como é que se dá isso, decidem ou entendem que Deus chamou eles para ser pastor, não chamou para ser cauda, chamou para ser cabeça, né? E eu recordo agora de um pensamento de uma irmã que nós conhecemos. Ela disse que é melhor ser cauda de baleia do que cabeça de sardinha, né? E aí cada um faz aí o seu questionamento, faz aí o seu raciocínio funcionar para entender como é que quer entender, né? Então, meus irmãos, Paulo ele está nos mostrando aqui que há uma situação, existe uma situação de pessoas que querem subir em cima de alguma coisa que alguém já fez. E principalmente nós vemos muito acontecer, já aconteceu no nosso ministério, na igreja de Messejana, de alguém estar cuidando de um rebanho que foi edificado, né, por alguém, e essa pessoa construiu em cima daquela edificação para dizer assim: agora o dono da construção sou eu, né? Deixa eu tentar fazer os irmãos entenderem melhor.
como se eu chegasse, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo, é como se eu chegasse em determinado lugar que ninguém nunca construiu, né, um terreno sem demarcação, sem documento, e eu chego lá e começo a construir um alicerce de uma casa, construir um alicerce, e eu estou construindo um alicerce, mas eu passei um dia sem aparecer lá, e quando eu volto, chegou alguém, eu não pude estar durante um mês, sei lá, 2 meses, e quando eu chego lá, uma outra pessoa chegou depois de mim, construiu em cima do meu alicerce, as paredes, cobriu, está morando dentro da casa, e eu chego para questionar, amigo, mas aqui o lugar fui eu que comecei, né? Aqui quem botou o alicerce foi eu. Ele vai dizer, não, mas eu construí, a casa é minha. Então, infelizmente, tem pessoas que fazem isso, que só sabem conseguir alguma coisa se for se aproveitando daquilo que alguém já fez. E Paulo, ele não tinha essa índole, Paulo, ele não tinha essa orientação. O que ele queria era desbravar. E eu acho muito bom, irmãos, essa visão de Paulo, porque essa é a verdadeira visão, ou deve ser a verdadeira visão missionária, é levar o evangelho a quem precisa, ou a quem nunca ouviu, tá certo? No outro dia, noutra ocasião, a gente fala um pouquinho mais sobre como eu penso, né? Como nós pensamos essa questão da evangelização, né? De ficar toda hora pregando para a mesma pessoa, de ficar insistindo, né? E aí o que é que Jesus falou sobre isso? Enfim, não é o assunto agora. O assunto agora é o seguinte, é de ficar em cima daquilo que alguém já começou. Paulo, ele é muito enfático, ele diz, desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Tá certo? Antes, como está escrito, vamos ver o que está escrito? Está escrito em Isaías 52:15, né? Vamos conferir lá o que foi que o profeta Isaías falou a esse respeito, tá? Isaías 52:15 está escrito, né? Isaías 52:15 está escrito assim: assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. É o que Paulo falou lá, né? Está escrito. Então, qual era o propósito de Paulo? Era pregar para quem nunca ouviu, tá certo? Levar o evangelho para quem nunca viu. Então, nesse sentido, nesse propósito, Paulo foi muito bem sucedido. Ele é o grande missionário, né, dos gentios. Ele foi quem foi o grande propagador do evangelho para o mundo. Não que os apóstolos que ficaram em Jerusalém não tivessem a sua aplicação, a sua necessidade, o seu proveito de forma alguma, né, de forma alguma. Cada um na sua, tá? Mas não pregando ou construindo, edificando em cima do fundamento alheio. E hoje, infelizmente, é só o que nós vemos, né? Pessoas aí, aproveitadores, pegando igreja pronta, tomando para si, ou quando não, fazendo aquilo que nós chamamos de pescar em aquário, né? A pessoa hoje chega numa determinada cidade, essa parte é a parte que eu não entendo, irmãos. É a parte que eu não entendo. De alguém vir, por exemplo, lá do estado de São Paulo, de alguém vir lá do estado do Rio de Janeiro, de alguém vir lá do estado de Minas Gerais e chegar no Nordeste, no Ceará, em Recife, na Paraíba, no Piauí, seja lá onde for, no Maranhão, né? Pernambuco, né? Eu falei Recife, mas no estado do Pernambuco. Alguém vir do estado do Sudeste, chegar aqui no Nordeste, ou vice-versa. Alguém sair aqui do Nordeste e ir para o Sudeste e chegar lá numa cidade, numa metrópole que está repleta de igrejas evangélicas e abrir ali um grande trabalho. Nós viemos aqui para pregar o evangelho, nós viemos aqui fazer missão onde já tem. Essa parte aqui eu não consigo entender, certo? Missão onde já tem, pregar para quem já ouviu, com tanta gente ainda precisando ouvir o evangelho. Por que não direciona essa missão, né, para um país da África, para um país da Ásia,
até da própria Europa, da Oceania, da América Central, da América do Norte, ou então até na América do Sul mesmo, os países andinos. Mas não, a ideia é vir pregar aonde o Evangelho está crescendo. Por quê? Porque aí a condição é favorável. Infelizmente, é esta que é a verdade. Já foi, ou já havia sido profetizado por Pedro, que nos últimos dias fariam de nós negócio. Então a igreja, para muitos, ela é um negócio. Infelizmente, essa é a verdade. Para muitos, a igreja é um negócio. E se o negócio é lucrativo, isso chama muita atenção, cresce os olhos dos que gostam de pescar em aquário, dos que gostam de edificar sobre o fundamento alheio. Não era o propósito de Paulo, tá certo? Então, ele vai mudar um pouco aqui o assunto, ele vai falar agora, versículo 22, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, e tenho há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, para que lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem para a Macedônia e para a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando para vós, irei à Espanha. Glória a Deus. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Olha só, o que Paulo está falando agora aqui. Ele tinha esse intenso desejo de ver os irmãos em Roma, certo? Ou rever os irmãos em Roma. E ele tinha uma promessa, Paulo, ele tinha uma promessa muito forte de que ele chegaria até Roma. Em certa ocasião de um naufrágio, quando eles chegaram a uma determinada ilha, que me foge agora a memória o nome daquela ilha, mas eles, quando chegaram naquela ilha, depois de todo o alvoroço do naufrágio, primeiro tem uma citação muito forte de Paulo, que todos aqueles homens do navio desesperados, temendo pela sua vida, eles começam a se preocupar e vão consultar a ele e diz: não é o caso de ninguém aqui, se alvoroçar com isso, porque Deus me falou que nenhum daqui vai morrer. E realmente nenhum daqueles morreram, tá certo? Deus guardou a vida de todos aqueles homens. Eles chegaram numa ilha depois do naufrágio, todos vivos, e por estarem com muito frio, encontraram alguns nativos daquela ilha, e eles fizeram uma fogueira e foram se aquecer da frieza que eles estavam enfrentando. E Paulo foi mexer num graveto na ocasião, e quando ele foi puxar aquele graveto, uma víbora lhe picou na mão. Os homens daquela ilha, quando viram aquilo, e ficaram esperando Paulo cair, talvez se debatendo, convulsionando para morrer, porque aquela víbora, segundo os escritos históricos, era uma serpente tão venenosa que em algumas ocasiões, se ela ferroasse o ser humano no pé, na canela, por exemplo, e ele tivesse com um copo de água na mão, ele soltando o copo, segundo dizem, antes do copo cair no chão, ele já estaria morto. Então, quando aquela áspide, ela apegou-se à mão de Paulo, eles ficaram esperando a morte dele, e ele fez pouco caso daquilo. Ele olhou, quando viu que ela estava aqui, ele sacudiu ela no fogo e continuou sua vida normal. Então, aqueles homens ficaram maravilhados, dizendo que ele era um Deus, e ficaram preocupados com aquilo, mas irmãos, Paulo, ele tinha um firme propósito. Noutra ocasião, ele recebeu uma profecia de um profeta chamado Ágabo, capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos em um lugar, e esse profeta chegou da Judéia, e Ágabo, quando chegou, ele pegou a cinta de Paulo
e ele juntou os pés e as mãos e ele enrolou, né? Amarrando como se amarra um porco, né? E ele fez aquele movimento amarrando aqueles, e os irmãos ficaram olhando, né? Maravilhados com aquilo. E quando ele terminou de enrolar, ele disse: da mesma forma que eu estou fazendo aqui, os judeus de Jerusalém vão fazer com o dono dessa cinta. E aí, meu irmão, depois que ele profetizou aquilo, aquele profeta era um profeta autêntico, era um profeta verdadeiro. Os irmãos ficaram temerosos pela vida de Paulo. Paulo não estava na ocasião. E eles ficaram muito preocupados e temerosos e chorosos por Paulo. E quando Paulo chegou, não sabia o que estava acontecendo. Aí eles foram dizer para Paulo aquilo tudo. Eles disseram: não, irmão, acalme o ânimo aí, pare com o alvoroço. Qual o problema? Eles disseram: não, é porque foi dito que aconteceria assim. Não, eu não estou preocupado em ser preso. Não, eu estou pronto até a morrer pelo amor do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E outra foi essa da Aspe, né, que alguém preocupado, ele disse: olha, eu não vou morrer não, porque o Senhor me prometeu que eu vou chegar em Roma, que era o assunto do propósito dele aqui, né? Ele sabia que ia chegar em Roma, porque Deus falou e mostrou para ele que ele chegaria em Roma. Então, eu já tentei dizer isso aqui para os irmãos algumas vezes. Quando você sabe quem você é, o que você tem e para onde você vai, aquilo que acontece ao teu redor não tira o teu foco. Aquilo que acontece ao teu redor não te abala. Nós não somos de aço, né? Nós não somos de aço. Nós, às vezes, sentimos alguma fragilidade. Mas se você tem um firme propósito, se o teu foco, o teu alvo é o céu, as coisas que acontecem ao redor, você vai entender como Paulo entendeu, escrevendo aos Romanos capítulo 8 e versículo 28, que eu já citei hoje e vou citar de novo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Paulo sabia disso. Então, para ele, ser amarrado pelos judeus, levar uma surra, né, não era problema. Para ele, ser picado por uma áspide não era problema. Ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia quem foi que prometeu para ele que ele chegaria em Roma. Então ele tinha esse firme propósito de chegar em Roma. Ele sabe que vai chegar em Roma, tá certo? Ele também fala aqui da coleta para os gentios, para os judeus, né? Aconteceu e os cristãos da Macedônia, né? E também da Acaia resolveram fazer uma coleta para os cristãos pobres de Jerusalém, e ele precisava ir até Roma para levar essa oferta que os irmãos fizeram, essa ajuda. Ele cita uma coisa aqui que é importante demais, nós não podemos deixar de entender isso. Ele diz: olha, eles entenderam que são devedores aos cristãos de Jerusalém, tá certo? Eles entenderam que são devedores. Por quê? Porque eles receberam a parte espiritual de lá, ou seja, Paulo veio de Jerusalém para trazer o Evangelho. Então esse Evangelho veio de lá, a bênção espiritual veio de lá. Por que não, já que eu fui abençoado na questão espiritual, por que não repartir com eles também a questão material? Isso que ele fala aqui, né? Porque se os gentios foram participantes dos bens materiais, espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais, ou seja, os passageiros, né? Os materiais. Então, nós sempre vamos encontrar, sempre vai existir pessoas avessas a isso, né? Contrárias a alguém estar abençoando aquele que lhe abençoa espiritualmente, mas nós também não estamos preocupados com isso, tá certo? Está escrito. Versículo de número 28, ele falou: concluído isto e havendo-lhe consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Irmãos, é nesse ponto aqui que eu quero chamar um pouco a atenção dos irmãos. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, tá certo? Foi o apóstolo Paulo. E isso aqui não para a vergonha de Paulo, mas para o nosso crescimento e amadurecimento e conhecimento. Paulo jamais foi à Espanha. Mas, irmão, ele não falou que iria, isso era o desejo dele.
nós vemos aqui o apostolado e propósitos de Paulo. Um dos seus propósitos era chegar à Espanha, mas o propósito não cumpriu. O que Deus prometeu para ele, falou para ele que ele iria era até Roma, e ele foi até Roma, por sinal, onde ele foi decapitado, tá certo? A Espanha era um desejo do seu coração, era um projeto pessoal, tá certo? Era um projeto missionário. Ele tinha o desejo de ir até a Espanha, mas ele jamais foi. Ele ficou mesmo só em Roma. Então, nós aprendemos aqui com aquilo que Tiago falou, antes de fazer alguma coisa, né? Não estou dizendo que Paulo não orava, né? Mas nós devemos sempre dizer, se o Senhor quiser, nós faremos, se o Senhor quiser, nós iremos. Ele até, nesse escrito aqui, ele diz que iria, né? Ele chega quase que a afirmar, né? De lá, passando por Voz, irei à Espanha, era o desejo dele. Infelizmente, não se concretizou, ou felizmente, né? Deus é quem sabe, não se concretizou. Então ele continua aqui, versículo 29, diz que bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Rogo os irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, ele está se despedindo, né? Ou encerrando, aliás, o assunto, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes, ainda tem essa questão, que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Olha só, ele continua pedindo oração aos irmãos, porque ele sabe que ele vai enfrentar em Jerusalém, né? A tarefa não era muito fácil, tá certo? Se tinha uma visão do Evangelho na Judéia, e se tinha uma outra visão do Evangelho na Europa, né, na região da Acaia, da Macedônia e em outras regiões onde Paulo passou. Então, ainda havia muita resistência, tanto dos judeus que se tornaram cristãos, por exemplo, os da circuncisão, né, que ele sempre cita, como também se tinha uma outra resistência que era dos próprios judeus, que continuavam judeus e resistiam ao cristianismo, tá certo? Então não era uma tarefa muito fácil. Paulo está em Jerusalém, Paulo ia ao templo, então ele pede aos irmãos que orem para que tudo venha a correr bem, né? É mais um pedido dele. E aí ele encerra o capítulo 33, né? E o Deus e Pai seja com todos vós. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós estamos hoje encerrando o capítulo 15 da carta aos Romanos, tá? Eu desejo que o Senhor vos abençoe, nos abençoe mais a cada dia, e estou já com o coração aqui palpitando de vontade, desejo de estar com os irmãos na próxima quinta-feira, e eu creio que nós vamos concretizar isso, tá bom? Também faço minhas palavras de Paulo, e o Deus de Pai seja com todos vós. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer mais uma oração, encerrar o trabalho do Senhor, e em seguida estaremos impetrando a bênção apostólica. Vou chamar aqui meu filho Gabriel para essa oração, e eu encerro ministrando a bênção. Gabriel. Pai, Senhor, para todos. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nessa tua casa, para te adorar e te dar glória ao teu nome. Ouvimos essa palavra abençoada da tua parte e guardamos em nosso coração, Senhor, para não pecar contra ti. Que a gente possa ir para nossos lares, Senhor, em paz. Os irmãos que estão aí em casa assistindo, Senhor, abençoe eles, que eles possam ter entendido a tua palavra e ter conseguido conhecimento, Senhor, cada vez mais de ti. Senhor, que essa palavra possa se cumprir na nossa vida. Guarda-nos, Senhor, durante todo esse período, nessa pandemia, que passe logo. E que a gente possa se ver, Senhor, na próxima quinta, se for da tua vontade. Senhor, eu te peço e te agradeço, está nos dando noite abençoada hoje. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Receba ainda a bênção apostólica. Por sua cabeça, feche seus olhos, tenha sua mão para o alto. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a vida de todo o povo de Deus, e todos por fé digam amém. Amém. A paz seja para todos. Deus em Cristo vos abençoe.